Bom dia, pessoal! Bom dia! Uma quinta-feira abençoada para todas nós. Que seja um dia cheio da presença de Deus. Que Ele venha sobre essa manhã nos abençoando. Que Ele venha sobre essa manhã nos conduzindo para o centro da vontade dEle, né? Nos abrindo mesmo para a verdade dEle, nos capacitando a vivermos de acordo com a vontade dEle, porque isso é tão importante, né? Que eu peço todos os dias, Senhor, me capacita, porque tantas vezes nós conhecemos a verdade do Senhor, nós sabemos do direcionamento dEle para a nossa vida, nós sabemos do propósito, nós sabemos das promessas, mas às vezes a gente não se sente capaz, né, de cumprir. Então, que a gente peça mesmo para que o Senhor nos capacite por todos os dias da nossa vida. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou já começar fazendo a nossa oração para a gente entrar na palavra, tá bom? Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos nessa manhã, sabe, Pai? Para mais um acordar. É a certeza de que nós temos um propósito a ser vivido, Pai. Então venha mesmo sobre essa live, sobre cada pessoa que está aqui, capacitando para que viva plenamente os teus sonhos, as tuas vontades, os teus propósitos, Senhor. O Senhor tem liberdade nessa live. Abra os nossos olhos para a tua verdade e para o teu direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui. Nós estamos juntos, deixa eu baixar um pouquinho o som, de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Estamos no YouTube agora, glória a Deus. Temos o nosso grupo no WhatsApp e é uma bênção estarmos caminhando nesse propósito juntos. Estamos lendo, para vocês acompanharem, estamos lendo o livro de Romanos e entramos hoje no capítulo 7. E o livro de Romanos, eu falei aqui com vocês logo quando a gente começou, o livro de Romanos, ele é um livro muito especial, particularmente é um dos meus livros preferidos da Bíblia, mas ele é direto, sabe? Então, ele vai às vezes na nossa ferida, no nosso pecado mais escondido ali, e então em alguns momentos gera uma polêmica, algo assim. Mas é porque eu queria deixar bem claro uma coisa com vocês. O mundo tenta mudar a Bíblia, né? As pessoas, o tempo inteiro, a gente vê a sociedade, vê comentários, já vi vários comentários, né, de artistas, de pessoas falando que a Bíblia é muito antiquada, que deveria ser atualizada, que deveria mudar a Bíblia. As pessoas querem relativizar tudo. Só que a Bíblia, ela é absoluta, é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente está aqui lendo a palavra de Deus, é a palavra de Deus, sem relativizar. Se fere ou não algo na nossa vida, isso é na nossa vida e isso aí, o Espírito Santo vai nos capacitar para sermos mudados, para nos mostrar, né, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado na nossa vida. O que não dá é pra gente se calar. O que não dá é pra gente neutralizar a Bíblia. Porque hoje em dia as pessoas querem fazer isso, neutralizar tudo. Mas a Bíblia é absoluta. E o problema é justamente esse. Martin Luther King tem uma frase e que ele fala assim, o perigo... Ele fala, o perigo não é o que me incomoda, não é o barulho dos maus, é algo assim, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E a gente tem feito isso como cristãos, a gente tem silenciado, a gente tem abaixado a cabeça com medo do cancelamento, com medo de não sermos aceitos. E será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? É claro que não. Como que as pessoas vão conhecer a verdade de Deus se a gente não prega a verdade de Deus? Se a gente não conhece a verdade de Deus? Por isso que na palavra fala, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas antes da verdade nos libertar, ela muitas vezes nos machuca. Porque a gente está tão acostumado a viver
de uma forma a ter um pensamento como nossos costumes, algo que nos foi passado durante a nossa vida, que quando a gente conhece a verdade, ela nos confronta. Antes de libertar, ela confronta. Mas aí quando você entende, quando você permite que o Espírito Santo te molde e te capacite a viver de acordo com aquela verdade, como é libertador, né? Então, é isso. E aqui, ontem nós falamos um pouquinho no capítulo 6 sobre o pecado. E no capítulo 7, Paulo, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E ele continua falando sobre o pecado. Ele continua falando sobre o pecado. Por quê, gente? O pecado, ele é muito usado pelo inimigo. O inimigo, ele tá mais preocupado em nos confundir do que nos derrubar. Ele quer nos confundir. Porque quando a gente fica confuso, a gente não conhece a verdade. Quando a gente não conhece a verdade, a gente não desfruta plenamente da presença de Deus. A gente coloca uma barreira entre a nossa vida e a presença de Deus. Então é isso que o inimigo quer. Ele quer nos confundir o tempo todo. E a gente está vendo isso na geração, está vendo isso na sociedade, as pessoas querendo relativizar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é absoluta, Deus é absoluto. Nós temos livre arbítrio. Então, você tem livre arbítrio de ouvir e não concordar. Você tem livre arbítrio de conhecer a verdade de Deus e não viver. É seu livre arbítrio. Agora, impor contra a palavra de Deus é outra coisa, né? Então, vamos à palavra. Já tem gente aqui, gente, nos comentários, mas foca na palavra, tá? Vão existir pessoas que não concordam e vão participar da live, e é isso, não, né? As pessoas precisam conhecer. Mesmo quem não concorda precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tá aí para todo mundo, amém? Então, a ilustração do casamento. Capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então, tá falando das leis, dos mandamentos, né? Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada a adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, esse versículo é maravilhoso. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. O que é esse dar fruto para a morte? Porque qual que é o fruto do pecado? O resultado do pecado é a morte, né? Então, as paixões pecaminosas, elas eram despertadas pela lei, que atuavam em nosso corpo. Por quê? A gente não conhecia a verdade de Deus. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, né? E aqui o que ele está falando? Ele está falando que antes a gente não conhecia a verdade de Deus, então nós éramos presos pelo quê? Pelo pecado. E o resultado do pecado é a morte. Só que agora nós conhecemos a verdade do Senhor. Nós não somos embasados apenas pela lei, mas também pela graça, né? Nós vivemos pela graça de Jesus. Então, nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta.
Então, quando a gente conhece a verdade, o que é errado, ele fica claro pra gente, ele fica claro. Só que antes da gente conhecer o que é verdade e o que é mentira, por exemplo, o que é bom e o que é ruim, vamos falar assim, o que é bom e o que é ruim, às vezes a gente pratica coisas sem saber que aquela é uma atitude ruim, né? Quantas vezes você já passou por isso na sua vida? Às vezes você tinha uma prática, você foi criado de uma forma, vivia de uma forma, praticava algo que na sua cabeça, no seu entendimento, nem era tão ruim, né? Ou você nem pensava se era ruim ou bom, passava despercebido sobre a sua vida. A partir do momento que Deus entra, a partir do momento que o Espírito Santo abre a sua mente, abre os seus olhos para a verdade do Senhor, você começa a ter consciência das práticas pecaminosas que muitas vezes você cometia. Ele vai te incomodando, naquilo que para você era tanto faz, né? Então é exatamente isso que ele fala. Na palavra fala muito sobre, por exemplo, antes da gente conhecer verdadeiramente a Deus e entender que Deus é amor, sim, mas nós temos deveres, né? Quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos discípulos de Jesus, quando entregamos a nossa vida e agora não somos mais nós que vivemos o que nós falamos ontem, né? Então nós temos deveres. E o nosso dever é o quê? Viver conforme a verdade de Cristo. Deixar que Ele se mova na nossa vida, né? Então, muitas práticas, às vezes, elas passam despercebidas na nossa vida. Elas nem nos incomodam tanto. Agora, quando a gente começa a entender e a viver o relacionamento verdadeiro com Deus, criando uma intimidade com Ele, não precisa que ninguém te fale o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Você, o Espírito Santo, vai te incomodar. Agora, a gente não pode deixar de falar o que é pecado e o que não é pecado, né? A gente não pode deixar de falar isso. Pecado é pecado, errado é errado. É o que a gente tem falado aqui na sociedade. As pessoas têm o quê? Neutralizado tudo. Relativizado. Principalmente o pecado. E o inimigo adora quando a gente relativiza pecado. Adora. Porque quanto mais a gente peca, mais a gente abre brecha na nossa vida. Quanto mais a gente peca, mais a gente abre brecha na nossa vida. E na palavra aqui, Paulo vai falar, quer dizer que a gente agora não vai mais pecar. Então, você virou santo. Não, gente, não. A nossa essência, a nossa natureza é pecaminosa. Por isso que todos os dias nós precisamos ser confrontados pela verdade de Deus. Para que as nossas vontades se diminuam e para que a dele cresça sobre a nossa vida, né? Ele vai falar exatamente sobre isso, olha. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Paulo mesmo responde. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei ela é ruim? Não. Ela mostra, né, justamente o que é pecado. Como que a gente vai saber que é errado? Como a gente saberia que é errado? Não cobice, né? Não cobiçarás. A gente tem a lei, o mandamento, não cobiçarás. Então agora a gente conhece, entende? Então a lei, ela não é ruim. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Mas a verdade é que o mandamento é não cobice. Mas o pecado que habita em mim, o que ele vai fazer? Cobiçar o tempo inteiro. Eu conhecendo ou não conhecendo a verdade. Eu conhecendo ou não conhecendo a palavra de Deus. O pecado que habita em nós, ele sempre vai desejar aquilo que é mais cômodo para ele, né? Então, não cobiçarás.
o meu espírito não, a minha vontade, a minha carne, ela vai estar o tempo inteiro aguçada, cobiçando algo de alguém, algo que não é meu, mesmo eu sabendo que eu não posso fazer isso. Por isso que a verdade nos liberta. Porque quando a gente entende que a gente não deve viver pelas nossas vontades, pela nossa carne, pelos nossos desejos, e que a nossa essência ela é pecaminosa, então eu preciso vigiar e controlar os meus impulsos, né? Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte em mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Deixa eu contextualizar, porque às vezes a pessoa lê e fala assim, não entendi nada, Isabela. O que é que Paulo está querendo falar aqui? O que é que Paulo está querendo falar? Que antes dele saber se algo era bom ou era ruim, para ele não estava nada de errado. Não estava acontecendo nada de errado na vida dele, né? Porque ele não sabia o que era bom e não sabia o que era ruim. Ele não conhecia as leis de Deus. Ele não conhecia a verdade de Deus. A partir do momento que ele passa a conhecer, ele então entende que aquilo que ele está praticando causa morte na vida dele. Mas só depois que ele conhece que causa morte, não é exatamente isso que ele está falando. Independente se você conhece a verdade ou não, aquilo causa morte na sua vida. Só que hoje nós temos uma bênção, né? Nós temos um privilégio muito grande que nós temos a Bíblia na nossa frente. Então nós não temos desculpas para falar que nós não conhecemos a verdade de Deus. Nós podemos falar que nós escolhemos não viver a verdade de Deus, né? O livre-arbítrio. Agora, que a gente não conhece, a gente não pode falar isso. É exatamente o que Paulo está falando aqui. O que acontece? A lei deixa o pecado evidente. O pecado já existia, mas a lei evidenciou o pecado, né? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Então, Paulo está falando aqui ele como a sua versão homem pecaminosa. E eu gosto muito, né, da história do apóstolo Paulo. A gente falou muito sobre ele aqui, que ele era uma pessoa que perseguia cristãos. Ele era um homem que perseguia cristãos e não acreditava em nada. E Paulo está falando exatamente sobre ele aqui, nesse momento. Porque ele fala o quê? Eu não conhecia a verdade de Deus, mas o pecado já estava me matando. A lei de Deus, ela é espiritual. É o que eu sempre falo com vocês. Nós enfrentamos uma guerra, uma batalha espiritual todos os dias. Né? Eu, contudo, não sou, porque eu fui vendido como escravo ao pecado. Então, Paulo está falando, a nossa essência humana, ela foi vendida para o pecado a partir do momento que o homem se corrompeu e o pecado entrou no mundo. Nós temos essa essência pecaminosa dentro de nós, querendo ou não querendo. Nós somos assim. Então as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso pecado, ele vai estar sempre ali dentro da gente. Ele sempre vai estar gritando, tentando falar mais alto do que o Espírito. O que a gente não pode deixar? É que ele prevaleça. Por isso que é uma bênção a gente conhecer a verdade de Deus. Por isso que é uma bênção conhecer a verdade de Deus. E por isso que na palavra fala, conhecerão a verdade libertará. Porque aí nós vamos ser plenamente livres. Porque a gente vai conhecer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E aí, a partir disso,
é com você. Você decide a forma como você vai viver, né? E aí Paulo fala exatamente sobre isso. Se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é minha carne. Então ele está assumindo. Nada de bom habita em mim. A minha carne. Gente, a nossa carne quer o conforto. A nossa carne é orgulhosa. A nossa carne é pecaminosa. A nossa carne só quer tudo de bom para nós, né? Vai tentar viver de acordo com o que a sua carne está falando com você. O que seus desejos estão falando com você. O que sua vida bagunça que vai virar a sua vida. E é esse o preço do pecado. Tentar te confundir, tentar te derrubar, tentar te tirar da presença de Deus, né? Porque você está vivendo só por você mesmo. Quem é Deus para você? Um homem. Eu já ouvi falar, mas não sei quem é. Por quê? Porque você não conhece a Ele. Porque você permite que os seus impulsos, que os seus pecados, que as suas vontades sejam maiores do que o seu espírito. Por isso é tão importante que a gente fale sobre a palavra de Deus. Por isso é tão importante que a gente conheça a Deus. Não somente de ouvir falar, mas de realmente ter experiências. De ter experiências com o Senhor. Sabe? O inimigo, ele fica irado quando nós temos experiências com o Senhor, porque a experiência testifica a verdade. Testifica a verdade. Sabe? Então, peça hoje para o Espírito Santo. Se tem algo na sua vida que precisa ser mudado. Se tem algo na sua vida que está te afastando da presença de Deus. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que tem te afastado da presença de Deus é você mesmo. São as suas próprias escolhas. São os seus próprios pecados. Entende? São os nossos próprios pecados. Porque nada de bom habita em nós, na nossa carne. Isso que Paulo está falando aqui. Só que aí Paulo continua. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então ele está falando, quando eu quero fazer o bem, o mal está ali, lado a lado. Lado a lado. Né? Para pensar, tudo que você vai fazer, você tem duas escolhas. Duas escolhas. Quando você quer fazer o bem, tem algo ali na sua cabeça que fica, pra quê? Pra que você vai fazer isso? Não, vai dar em nada, pra quê? Né? Ninguém tá nem vendo. Passa por cima disso. Sempre vai ter o bem e o mal. E é o que eu sempre falo com vocês. Se você fica em cima do muro, você já escolheu um lado. Quem tá em cima do muro já escolheu um lado. E infelizmente não é o lado de Deus. Porque o lado de Deus não é neutro. O lado de Deus não é relativo. E a gente vê, né, pelo jardim do Éden. Deus desde sempre nos deu o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. Ele deixou a árvore lá para eles. Ele deixou. E eles tiveram escolha. Mas olha como o erro, olha como o pecado, ele é atraente. E é mesmo. O mundo é muito atraente. As coisas do mundo são muito atraentes. O caminho parece largo. Parece lindo. Parece muito mais fácil. Mas vai viver nesse caminho para você ver o vazio existencial que vai habitar em você. Por quê? O resultado do pecado é a morte. E nessa morte, quando a gente fala aqui, é a nossa morte espiritual em vida, que é o nosso afastamento de Deus. E não há nada pior do que isso. Não há nada pior do que isso.
né? Então Paulo tá falando, olha, eu encontro essa lei que atua em mim. E eu preciso todos os dias escolher, porque eu sei que sempre que eu vou pro caminho do bem, sempre existe o caminho do mal ali, lado a lado. Por isso que a escolha é diária. Não só diária, gente, é a todo momento. Toda decisão que você vai tomar, tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer. O mal tá sempre ali. A gente vive um mundo, por exemplo, do cancelamento, do julgamento. Quantas vezes a gente sabe que é errado. Fofoca, essas coisas, a gente sabe que é pecado. Mas a gente fala assim, dá nada não, o que tem? E aí a gente começa a caluniar alguém, a falar da vida de alguém, a cancelar alguém, só porque essa pessoa tem um pensamento contrário ao meu. E aí, o que eu percebo muito hoje em dia? Nós, cristãos, nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. A gente não pode se neutralizar como o mundo tem feito. A gente não pode relativizar a nossa vida e as nossas verdades como o mundo tem feito. A gente precisa expor o Deus absoluto a qual nós servimos. Mas como que a gente faz isso? Mostrando as nossas atitudes. E não é tentando impor algo a alguém. É mostrando a verdade para essa pessoa. Né? Mostrando a verdade para essa pessoa. E aí eu vejo que hoje em dia as coisas estão divididas e há uma briga, e há uma guerra, e há uma confusão, porque as pessoas estão querendo impor a sua verdade. E se você for parar para pensar, Deus não impõe nada sobre a nossa vida, Ele nos entrega. E a partir disso, a gente decide. A partir disso, a gente escolhe. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Impor, não. Mostrar. Isso que é pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho é mostrar. E não se abster. Não se abster da verdade. Se alguém te questionar, você tá ali pronto. Então será que você conhece verdadeiramente a Deus? A palavra de Deus, os mandamentos? Para quando alguém te questionar algo, você saber o porquê que você segue isso? A gente precisa conhecer. Por isso que muitas vezes as pessoas não nos dão credibilidade, né? Porque falam, nem sabe o que ela segue. Ela nem sabe no que ela acredita. Qualquer caminho que entregar para ela, tá bom. E a maioria das pessoas são assim. Qualquer verdade que for entregue para elas, elas vão acreditar. As pessoas perecem por falta de conhecimento. A ignorância é a maior arma do inimigo. Tornar pessoas ignorantes, né? Ignorantes, cegas. Então que a gente realmente saia dessa nossa zona de conforto, sabe? E busque conhecer a Deus, para que verdadeiramente a gente viva a verdade de Deus. E aí olha, esse versículo é muito bonito. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Então o que ele começou a falar aqui? Paulo falou, olha, a minha carne, ela quer o pecado, mas o meu íntimo tem prazer em servir a Deus. O nosso íntimo é o quê? O nosso espírito. O nosso espírito. Por isso que a gente precisa permitir que Deus entre na nossa vida e que o Espírito Santo haja na nossa vida, porque aí verdadeiramente a gente vai conhecer a paz que excede todo entendimento. Enquanto a gente não permite que Ele haja na nossa vida, a gente só vai ouvir falar. A gente vai até pregar, Deus é a paz que excede todo entendimento, mas dentro de você não existe nada de paz. Por quê? Porque você não tem esse relacionamento, você não permite com que Deus entre verdadeiramente no seu íntimo. Você não cala um pouco as suas emoções, os seus sentimentos. Porque o mundo tá pregando o tempo inteiro. Você é o que você sente. Siga o seu coração. Escute seu coração. Gente, se a gente for seguir o nosso coração, nós estamos perdidos. Porque o nosso coração é enganoso. Por isso que hoje nós vemos em um tempo de relações líquidas, que as pessoas elas só querem sentir. Então elas se relacionam com uma pessoa
A paixão acaba, elas terminam, já se relaciona com outra, a paixão acaba, tchau, já não me interessa mais, e é outra, e assim vai. As pessoas, elas não têm, sabe, essa paciência de sentir nada, de sentir dor, porque hoje tudo é muito fácil. A gente tá com uma dor de cabeça, a gente toma um remédio e para na hora. A gente tá com isso, a gente toma um remédio. Por isso que as pessoas estão assim, elas tomam remédio pra acordar, elas tomam remédio pra dormir, elas tomam remédio pra viver. Não tô falando que os remédios são ruins, né? Em muitos momentos são necessários. Mas eles não são a base da nossa vida. Entende? Eles estão ali pra nos auxiliar. Mas não é pra tampar as feridas do nosso coração. Porque o sentir, ele é importante. O sentir, ele é importante, porque se toda vez a gente for camuflar o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa ansiedade, quando algo maior acontecer na nossa vida, a gente não dá conta, né? Então que a gente tenha essa paciência com o Senhor, sabe? De entregar para Ele realmente as nossas mazelas. E Paulo continua falando aqui. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. O maior campo de batalha que existe na nossa vida é a nossa mente. É você com você pro resto da sua vida. É você com a sua mente pro resto da sua vida. Então ele tá falando, olha, o íntimo do meu ser tem prazer em habitar a presença de Deus. Do outro lado, o meu corpo, ele tá guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado. Miserável homem que sou. Não somos miseráveis, né? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Glória a Deus, gente, esse versículo é maravilhoso. Sabe o que Paulo está expondo aqui? Nós somos miseráveis. Longe da presença de Deus, a nossa essência humana, ela é miserável. Ela quer colocar a nossa vida no centro de todas as coisas. Ela quer buscar só o prazer. Ela quer buscar só o ser servido. Por isso que as pessoas têm relativizado tanto a Bíblia. Porque isso é bom pra mim, então isso eu vou seguir. Ah, não. Isso não me convém, então isso é muito difícil pra mim, então não acredito nisso. E aí começa a relativização. Mas não é isso, gente. Deus é absoluto. E Ele quer que a gente viva plenamente na presença dEle. Só que a gente só vai conseguir isso quando a gente assumir as nossas mazelas. Sim, eu sou uma pecadora. Sim, eu sou falha. Sim, eu tenho as minhas dificuldades. Tenho muita dificuldade. A minha mente é o tempo inteiro. Ela tá aqui. Por isso que a nossa batalha, a maior batalha da nossa vida é a nossa mente. Por isso a gente precisa aumentar o nosso espírito, aumentar a nossa fé. Dar existência para aquilo que ainda não existe. Que é o quê? Viver de acordo com os sonhos de Deus, com as promessas de Deus, com os planos de Deus. Porque ele está falando, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje eu não sou mais prisioneiro dos meus pecados. Amém? Então, que a gente tenha consciência dos nossos erros. Que a gente tenha consciência dos nossos pecados. Porque para a verdade nos libertar, primeiro ela vai nos confrontar. E o Espírito Santo nos confronta para que a gente mude as nossas atitudes. Para que a gente converta, né? A gente está indo numa direção totalmente contrária à palavra de Deus. Então a gente vai converter e vai para o centro da vontade de Deus. Então não tente, por sua própria força, tentar mudar as pessoas.
né? Não tente isso. Exponha para elas a verdade. Exponha para elas a verdade. Porque o perigo não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então a gente não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Eu escrevi uma coisa aqui para eu nunca esquecer e vou falar para vocês. O Evangelho não oferece só para nós um novo começo, mas caminhar debaixo de uma nova mentalidade. A mentalidade é a natureza de Cristo. Então, o Evangelho ele não nos oferece só um novo começo, um novo caminho, mas uma nova mentalidade. É uma transformação de dentro para fora. É a gente entender que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Porque a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. Mas isso só vai ser capaz quando nós entregarmos os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dificuldades nas mãos de Deus. Quando nós confessarmos. Por isso é tão importante a confissão a Deus. E as pessoas ficam assim, Zaba, para quem que eu vou confessar? Para Deus. Fecha a porta do seu quarto. Confessa para Ele hoje. Expõe. Anota. Gente, anota. Eu anoto tudo. Tudo que eu quero. Tudo que tá me incomodando. Tudo que eu sei que eu preciso melhorar. Eu anoto e vou falando para Deus. Vou expondo para Ele. Como que eu vou saber o que eu preciso mudar? Se eu não exponho isso, se eu não clareio isso na minha mente, né? O pecado encoberto, ele continua sendo pecado, ele só está ali encoberto, mas ele está matando alguma área da sua vida. Por isso nós precisamos trazer a verdade sobre isso, para que a gente mude isso por completo, a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, a nossa natureza. Amém? Eu peguei um trecho de um livro que fala muito sobre isso. O título é Transformado pela Verdade. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nessa comunidade de santos amigos. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pela verdade. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra, pois ela é viva. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, liberta poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma desnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida.
a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. O segundo ponto para permanecermos na palavra de Deus é: devo assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. E o terceiro ponto para permanecermos na palavra de Deus é: devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo isso será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se que você frequente estudos bíblicos, contando que não pratique nada que aprendeu. É exatamente isso aqui. O inimigo não tá nem aí se você tá assistindo a live, se a gente tá lendo a palavra. Ele vai ficar furioso se o quê? Se tudo que a gente lê a gente colocar em prática. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por ouvi-la, ou ter lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários, conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Então a verdade me transforma. Se vocês permanecerem em mim, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aqui tem uma pergunta para meditar. O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Então, gente, a verdade nos liberta. Mas ela nos liberta só quando a gente conhece ela? Não. Mas quando a gente muda a nossa forma de agir, né? Realmente coloca em prática o que nós estamos fazendo. Mudamos o nosso ser mesmo, de dentro para fora. Então é isso. Hoje em dia as pessoas elas estão tão preocupadas em serem, assim, terem, na verdade, serem não. As pessoas não querem muito ser, né? Porque parecer ser é muito mais fácil que verdadeiramente ser. Mas as pessoas estão preocupadas em ter muitos títulos, muito status, muitos bens, vamos dizer assim. Só que elas esquecem do verdadeiramente ser. Então de nada adianta a pessoa chegar aqui, falar que leu a Bíblia não sei quantas vezes. Nada adianta a pessoa se dizer ser uma pessoa sábia, mas em suas atitudes ela se mostrar ser uma pessoa completamente tola, né? Então, o que mostra que uma pessoa ela é verdadeiramente sábia é as suas atitudes, são as suas atitudes, né? Sabedoria, pessoa sábia não é aquela pessoa que muito sabe, mas é aquela que pouco sabe e muito pratica. Então, eu percebi isso um pouco até na minha vida, que eu tava muito preocupada em fazer, mas o acontecer tava ficando, sabe? A gente quer estudar muito. Por isso que quando eu já contei um pouco essa história aqui, mas tem muitas pessoas novas, um dia eu vou contar o testemunho completo, mas por isso que quando o Espírito Santo me confrontou para abrir a live, eu falei: Senhor, tá maluco? Vou abrir a live não. Quem sou eu? Não sei nada. E aí Deus, sabe, vem no meu espírito. Pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não vai chegar um momento que a gente vai estar pronto para fazer. A gente vai se tornando no meio do caminho. É uma construção diária.
É uma construção diária. Então, assim, comece hoje, sabe? Comece hoje. Não ache que você sabe pouco, que você é pouco, que você tá atrás das pessoas. Não. Existem sim pessoas mais experientes. Existem sim pessoas que já começaram a praticar, mas isso não impede que você comece hoje. Isso não impede, isso não quer dizer que você não seja capaz. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então a gente vai ter experiência como? Praticando ao longo da vida, né? Colocando mesmo nossa cara a tapa e indo enfrentar o que Deus quer que a gente enfrente. Aquele ditado do porto, né? O navio no porto tá seguro, mas o navio não foi feito para ficar no porto, ele foi feito para navegar. E nós somos assim. Nós fomos feitos para navegar, para sair, para construir, para fazer as obras de Deus. Nós somos falhos, o Senhor sabe disso, por isso é Ele que vai nos capacitar. Então não espere você estar plenamente pronto, né? Porque isso não vai acontecer, a perfeição só existe em Cristo. Nós somos meros instrumentos de Deus que estamos em busca da perfeição. Então não se diminua, não se compare, sabe? Porque sempre que a internet ela é muito perigosa, que a gente fica preso aqui numa tela e a gente esquece o que está do lado de fora, sabe? A gente esquece quantas pessoas estão precisando ao nosso redor e quantas pessoas se inspiram na nossa vida. Então não se compare com a vida das outras pessoas. Sempre vai ter alguém que está acima de você. Sempre vai ter alguém que está à frente de você, né? Sempre vai ter. Mas isso não te impede de começar hoje. Isso não te impede de ser uma pessoa sábia e já colocar em prática tudo aquilo que você já sabe. Da sua forma, no seu entendimento. Cada pessoa tem um dom diferente. Então, às vezes, a gente quer ter o dom da outra pessoa, a gente quer ser a outra pessoa. E aí a gente se perde em meio à nossa identidade, porque nós somos o que Deus diz que nós somos. Então, como que nós vamos saber quem nós somos se nós não conhecermos a Deus? Quem nos criou? Né? Que a gente não queira ser aquilo que a gente não é. E como que a gente vai saber quem nós somos? Buscando a Deus, né? Buscando dentro de nós mesmos os dons que já nos foram entregues e ir aperfeiçoando, mas esse aperfeiçoar vai ser durante a trajetória, né? É o começar hoje. Então, não caia na confusão do inimigo. Não caia na armadilha do inimigo de que você não é capaz, de que você não está pronto, de que... bobinha, você tem muito que aprender. Tenho muito que aprender. Mas eu já sei o que Deus tem feito na minha vida. Então eu já preciso agir durante o processo, né? Então não caia na confusão do inimigo. Eu anotei uma coisa também para eu nunca mais esquecer. O inferno está mais interessado em confundir você do que matar você. Porque quando ele nos confunde, quando a gente começa a ficar confuso, ficar ali em cima do muro, a gente começa a trabalhar sem perceber para as obras dele. A gente começa, sem perceber, a abrir brechas na nossa vida para que ele haja na nossa vida. Então ele quer o tempo todo nos confundir. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. E é o que falou, não é só pesquisar, não é só ler, não é só meditar, mas é praticar. Sabe? É viver verdadeiramente a palavra. Mesmo que ela nos confronte. Mesmo que ela fale, você é um pecador falho. Eu sou. Mas eu também sou imagem e semelhança de Deus. E é para isso que eu nasci. Para ser imagem e semelhança dele. E não para ser aprisionada no pecado. Amém? Então, glória a Deus. Não saiam daí. Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar esse momento. Feche seus olhos. Sabe, vai pedindo a Deus também para ir clareando a sua mente nesse momento, te mostrando aquilo que você precisa mudar na sua vida, aquilo que você precisa deixar para trás, que você tem insistido muitas vezes, que você sabe que não é para você. Sabe, Senhor,
Nós te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, por mais um direcionamento do Senhor, sabe, por abrir os nossos olhos para a verdade. Muitas vezes a verdade pode doer, pode nos confrontar, mas nós sabemos que o Senhor quer nos libertar através dela. Então nós estamos aqui, Pai, nós permitimos que o Senhor nos transforme. Nós queremos não somente ter uma vida transformada, mas uma mente transformada, Pai, para que a gente seja capaz de viver plenamente aquilo que o Senhor nos entrega, para que nós sejamos livres do pecado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, perdoa, sabe? Perdoa os nossos erros, o nosso orgulho, as nossas mazelas, o nosso pecado, a nossa essência ruim, Pai. Perdoa pela nossa preguiça, pelo nosso desânimo, pela má vontade que nós temos em muitos momentos de buscar ao Senhor, Pai. Sabe? Nos capacita, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos capacita a vivermos plenamente os Teus planos para a nossa vida, Pai. Eu peço mesmo, Pai, venha sobre essa live, sobre cada pessoa aqui, Pai. Declaro cura em nome de Jesus. Cura espiritual, cura física, cura emocional. Quantas pessoas estão aprisionadas na sua própria mente, aprisionadas nos seus medos, na sua depressão, na sua ansiedade. A mente tem mentido o tempo inteiro para essas pessoas, Pai. Então eu declaro em nome de Jesus que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre esses corações nessa manhã, Pai. Sabe, que o Senhor se mostre e que essas pessoas não somente te conheçam por ouvir falar, mas te conheçam por te sentir, por viver a Tua presença. Se mostre para essas pessoas que elas tenham experiências com o Senhor, Pai. Para que elas verdadeiramente sintam o que é viver com o Senhor. Como é bom viver na Tua presença. Como é bom, Pai, sermos obedientes à Tua palavra, renunciar das nossas próprias vontades, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, muito maior e melhor do que nós podemos imaginar, Pai. Então nós nos entregamos nessa manhã para que a gente viva no centro da Tua vontade. Vem sobre as nossas vidas, Pai, e nos leva para o centro da Tua vontade, nos livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus, gente! Glória a Deus! Amém! Amém! Como é maravilhoso, né? Viver a vida com Deus. Que a gente nunca se canse, sabe? De buscar. Quando a gente se sentir cansado, que a gente aprenda a descansar e não a desistir, mas que a gente busque sempre refúgio nele. Eu sei que o mundo tá difícil, mas o mundo vai mal. Nós vivemos em um mundo caído, mas a nossa esperança tá em Deus e é nele que deve permanecer. Amém? Hoje eu não vou colocar o louvor porque eu tenho um médico agora, então eu tenho que correr. Mas que Deus abençoe muito a vida e o dia de vocês, tá? Só os recados para finalizar. Agora nós temos um canal no YouTube, todas as lives elas vão pro YouTube, eu tô colocando todas, ainda tem poucas, mas Romanos eu já tô colocando na ordem. Então se você tá aqui, vai lá e se inscreve no YouTube, né, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu abri o canal semana passada, então tá bem recente. Quem tá aqui no TikTok, nós também temos o Instagram e o nosso WhatsApp, o devocional, o grupo de devocional, que o link tá na bio do meu link no meu Instagram, não confundir tudo. O link do grupo do devocional tá na bio do meu Instagram, tá? Então entrem, vamos viver juntos esse propósito. Tô aqui mesmo pra ajudar vocês no que eu puder, tá? E vamos juntos, gente, viver o propósito de Deus. Que o Senhor abençoe muito, muito o nosso dia, a nossa vida, que a gente tenha a alegria do Senhor. Então põe um sorriso aí nesse rosto. Você estava desanimado, com preguiça, com sono, põe um sorriso nesse rosto aí. Vamos confundir o inimigo, vamos mostrar para que a gente veio, né? Vamos ser felizes, vamos viver feliz na presença de Deus.
Como que a gente quer que as pessoas conheçam a Deus se a gente vive, ai, tô desanimada, tô cansada. Não, esse é o Deus que eu sirvo e eu sou feliz, eu sou animada. É isso, mesmo diante das batalhas. Amém? Mesmo diante das batalhas. Que a gente louve e a gente glorifique a Deus. Tá? Mesmo que a gente não entenda. Não vai fazer sentido muitas vezes. Lá na frente vai fazer. Mas Deus nos capacita para que a gente viva. Amém? Então, glória a Deus. Coloca um sorriso nesse rosto. E bora ser feliz. Amanhã nós estamos juntos aqui, 8 horas da manhã, tá bom? Então, Deus abençoe muito a nossa vida. Um beijo. Fiquem com Deus, gente.